Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 6 de junho, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Está no ar o Abre Aspas. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Beceneri. Bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Bomba explode e deixa 2 feridos em Taubaté. São José confirma primeira morte por dengue em 2019. INPE reage às críticas do ministro do Meio Ambiente. Dória fala em despoluir o Rio Pinheiros até 2022. Estados querem ficar na reforma da Previdência. Pesquisa O Vale. Bolsonaro é ótimo ou bom para 39,6% dos eleitores joseenses. Em meio à acusação de estupro, lesão tira Neymar da Copa América. Odair José, o brega mais cult do Brasil, se apresenta hoje em São José dos Campos. Esta e muito mais notícias após o comercial. Fique com a gente. Duas pessoas ficaram feridas na manhã de ontem após uma bomba explodir dentro do banheiro masculino da Prefeitura de Taubaté. As informações preliminares são de que a bomba estaria dentro de um saco de lixo do sanitário. O barulho da explosão foi ouvido por toda a vizinhança do Palácio do Bom Conselho. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas é uma funcionária da limpeza de 40 anos. Ela foi socorrida com queimadura de membros superiores e no rosto, consciente e orientada. Outro ferido foi um guarda civil municipal com escoriações e surdez, também consciente e orientado. Os dois foram levados ao hospital regional. Por segurança, o prefeito Ortiz Júnior dispensou os servidores de trabalharem durante o restante do dia. O prédio foi evacuado assim que a explosão ocorreu. A Polícia Militar ainda informou que a bomba plantada no local é caseira. O local, que está isolado, aguarda a chegada do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, para a perícia. Essa não é a primeira vez que um setor da Prefeitura é atingido por uma bomba. Entre 2012 e 2014, foram 4 episódios registrados no DSU, o Departamento de Serviços Urbanos. Na última vez, 5 pessoas ficaram feridas. É um serial bomber. Hein? É, e não para, né? Não, é impressionante que eles têm que descobrir quem está pondo essa bomba, Não né? tem a menor dúvida. Já tem 7 anos de bomba. De bombas, né? Acho que é o quê? A 6ª ou 7ª bomba que Algo colocam lá. estranho está acontecendo, né? Não, e o pior é, agora o Ortiz ele vem com a ideia de fazer uma triagem na entrada para a prefeitura, ou seja, quem quiser entrar no prédio, adentrar o prédio, vai ter que passar por uma triagem. Então você limita o munícipe e o cidadão, entre no recinto, você pode falar, não, você pode ser uma pessoa perigosa, você pode ter um histórico não muito legal, não pode entrar com mochila, não pode entrar com bolsa. Então limita isso daí, cria um transtorno para o próprio munícipe, né? Não tem a menor dúvida. Agora falaram que vão investigar e as câmeras vão ser verificadas e tudo mais. É difícil mesmo. Um homem suspeito de roubar um motorista de aplicativo foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar na noite de terça-feira em São José dos Campos. O homem estava com um carro roubado de um motorista por aplicativo após simular uma corrida. O condutor teria pego o homem no bairro São Vicente com destino ao Jardim São José, quando o passageiro anunciou o assalto. Na ação, ele levou carteira, celular e o veículo da vítima. O caso foi registrado na Polícia Civil e horas depois
a polícia militar flagrou o carro com o registro de roubo. Eles deram sinal de parada ao suspeito, que iniciou uma fuga. Durante a ação, ele abandonou o veículo, subiu em uma árvore e tentou fugir, pulando o telhado das casas. A PM informou que o suspeito disparou contra a polícia, que revidou e acabou atingindo o suspeito. O socorro chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Em nota, a Uber informou que lamenta que motoristas parceiros sejam alvo de violência. Disse ainda que permanece à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações. Aquela coisa, Glauco, ela lamenta, mas não vai fazer nada para evitar também, porque a precarização e o problema é dos motoristas do Uber. Se eles são assaltados, se o carro quebra, se o pneu fura, esse aí é o problema do motorista. Né? Então, infelizmente, a Uber ela entra com o lucro, os motoristas entram com todo o resto, toda a estrutura. Né? Então, é uma situação assim de precarização do trabalho que me incomoda muito pessoalmente. Entendi, até pelo risco que eles estão correndo atualmente. Né? Não tem dúvida, e é o tipo de ocorrência que vem aumentado em todo o Brasil, né? Vem aumentando e tem aumentado em todo o Brasil. E a Prefeitura de São José dos Campos confirmou a primeira morte por dengue no município em 2019. Segundo a vigilância epidemiológica, a vítima foi um homem de 53 anos, morador do Jardim Motorama, que faleceu no dia 29 de março. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente era hipertenso, diabético, obeso e apresentava quadro de insuficiência renal crônica. Ele havia sido internado no Hospital Municipal no dia 24 de março, com quadro febril e dores, e morreu 5 dias depois do primeiro atendimento. A confirmação da morte pela doença só foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz nesta semana. Este ano, até o momento, São José registra 392 casos, sendo 284 contraídos na cidade, 56 importados e 52 aguardando definição do local de infecção. Ainda aqui no Vale, a Prefeitura de Taubaté registrou um aumento de aproximadamente 405% nas notificações de criadouros do Aedes aegypti em imóveis da cidade com relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram 36 notificações em maio de 2018 e 182 neste ano. O órgão atribui o crescimento a um maior rigor no trabalho que tem como objetivo reduzir os riscos de proliferação do mosquito e o aumento do número de casos de dengue no município. Esse raciocínio é interessante, né? Quer dizer, eles estão dando aqui, aumentaram os registros por causa da fiscalização, né? E não pode ser também que tem mais casos porque a população continua não prestando atenção? Provavelmente, né? Então as duas coisas se cruzam aí, né? Sim, e se aumenta o número de casos, aumenta o número de criadores, foi mais de 400% o aumento na notificação, é muito grande, muito grande. As pessoas têm que se conscientizar. E desde o ano passado a gente vem falando isso quase toda semana, né? Repetidamente aqui, Repetidamente. Difícil. E um dia antes da audiência de conciliação para a possível retomada do plano diretor, o tema ainda é alvo de discordância entre a Prefeitura de Jacareí e os autores da ação civil pública, que suspendeu a revisão do procedimento desde novembro do ano passado. Nesta semana, a Prefeitura incluiu no processo uma proposta de cronograma para a retomada da revisão. Pelo documento, seria criado um grupo de trabalho composto por 7 membros da sociedade civil e outros 7 do poder público. A equipe se reuniria durante os próximos 4 meses, sendo o 5º encontro determinante para a elaboração da minuta do projeto de lei que deve reger a revisão. Esse encontro estaria previsto para 29 de outubro. Para o defensor público Bruno Miragaia, a proposta não teve grandes mudanças em relação ao que já havia sido dialogado
com o prefeito Isaías Santana. Para a audiência de conciliação, que acontece na sexta-feira, o defensor informou que espera a disposição do município para a ampliação da participação popular. A revisão do plano diretor está suspensa há 7 meses, após a Justiça acatar pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público. A Prefeitura de Jacareí nega irregularidades no processo. Cientistas e pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais reagiram ontem às falas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que planeja contratar uma empresa privada para fazer o monitoramento do desmate na Amazônia, descartando o Instituto. Salles culpa o INPE pela ineficácia de combate ao desmate. O INPE defendeu ontem a qualidade dos resultados de seus sistemas de monitoramento, que são reconhecidos internacionalmente. Segundo os pesquisadores, a atual resolução das imagens de satélite permite a correta identificação das alterações florestais na escala da Amazônia. A questão é que o ministro de Meio Ambiente tem cobrado do INPE uma atuação que ele não tem, ou seja, a fiscalização e atuação de responsabilidade do IBAMA. Para se ter uma ideia, até maio deste ano, o INPE já emitiu 3.860 alertas de desmatamento para os órgãos ambientais de fiscalização. O IBAMA fez 850 atuações. O próprio ministro do Meio Ambiente já sinalizou que acha que o IBAMA multa muito. Esse governo tem se mostrado mal preparado para as decisões, diz o geólogo, pesquisador do INPE e membro do projeto Pan-Amazônia. Para ele, o ministro pode chamar quem queira para ajudar, para fazer parceria conosco, não para desmantelar o que está funcionando. Desde 1988, o sistema PRODES do INPE fornece série histórica anual do corte raso, ou seja, das áreas totalmente desmatadas da Amazônia. Já o programa DETER funciona desde 2004 para apoiar a fiscalização, emitindo alertas sobre degradação de áreas de floresta. É uma confusão aí, né? O ministro está confundindo as bolas, né? Pelo visto, o ministro não sabe nada, ele não entendeu nada. É inacreditável que ele não consegue ler uma sigla, que é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não é Instituto Nacional de Fiscalização de Corte de Árvore, ele não consegue entender coisas básicas. Ele já falsificou o currículo dele dizendo que ele tinha pós-graduações aí onde não tinha. Agora ele quer contratar uma empresa privada para quê? Para fazer o mesmo trabalho? Ou seja, ele não é do Partido Novo, que prega um Estado mínimo, eficiência do Estado, aí ele quer então contratar alguém para fazer a mesma coisa que é feito por outro órgão, que ele não sabe o que faz. Esse ministro tem sérios problemas aí de compreensão. Não, e outra, é um instituto reconhecidamente importante internacionalmente. E suas pesquisas são relevantes internacionalmente, com prêmios internacionais. É um negócio que esse instituto ele é uma coisa que para o Brasil ele tem que ser motivo de orgulho. Entendeu? E não de ataque, porque o cara quer contratar, o ministro quer contratar uma empresa, que provavelmente é de algum amigo dele, para fazer esse tipo de monitoramento. Entendeu? Alguém que ele conhece, como ele já fez no estado de São Paulo, né, quando ele foi aí secretário de Meio Ambiente. Então não se pode fazer isso. Ele tem que começar a entender o papel das instituições. Então o INPE fornece os dados, o INPE monitora. O papel do IBAMA e de outras agências é a fiscalização e multar. Então ele não pode pedir para o INPE fazer uma coisa que não é atribuição dele. Ou então ligo para transferir o IBAMA para o INPE. E o pior é o seguinte, não faz sentido isso. Que o governo tem esvaziado o IBAMA. Sim. Que justamente é o... E não só o IBAMA, né? A gente vê o INPE também sendo esvaziado, já há várias gestões diminuindo o seu corpo técnico de pesquisadores, né? E só para emendar aí, ontem... vários pesquisadores, cientistas aqui do INPE estiveram na Câmara para uma ação de convencimento
dos parlamentares sobre a importância dos estudos de mudanças climáticas. Quer dizer, como a gente está vivendo um governo que é cético em relação às mudanças climáticas, os cientistas têm que ir lá convencer os deputados que a coisa é séria e que não é uma coisa, como o ministro diz, uma questão ideológica, né? Ministro das Relações Exteriores, né? Sim. Que diz que é uma questão ideológica. E qual que era o problema do aquecimento global? O problema é o asfaltamento. O asfaltamento. O asfalto. A Não, culpa é do asfalto. Não, a culpa é do asfalto quente. Ou Culpa seja, do asfalto quente. Quente, entendeu? é difícil você fazer eu admiro que é difícil você fazer um raciocínio nesse ponto. O aquecimento global, você associar o asfalto quente, é realmente Complicado. admirável. Eles podem até falar de espaços com muito Ilhas de calor, enfim. ilhas de calor. É. Agora, ele tratar um assunto de uma magnitude global, como um negócio, acho que do asfalto quente da rua onde ele mora, né? Pífio. É demais. É lamentável. Eu vou fazer uma pergunta a você, Zé Guilherme, não sei, talvez, nem sei se você sabe a resposta. Os cientistas foram ao menos recebidos na Câmara? Não, sim, eles tinham um espaço lá que era a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, né? Uhum. E eles expuseram a deputados as questões ambientais, né? Até a gente leu aqui na segunda-feira, né, os impactos, 12 impactos das mudanças climáticas, e também distribuíram uma publicação de textos de vários cientistas da Rede Clima, que a Rede Clima é formada por pesquisadores de vários institutos do Brasil inteiro, e eles reuniram as pesquisas sobre mudanças climáticas de cada um desses institutos, organizaram numa publicação e entregaram para os deputados. Vamos ver se eles vão ler também, né? Perfeito, é o que eu ia falar. Eu já fico contente por terem sido recebidos. Já o convencimento. Pois é. E a primeira vara da Fazenda Pública de São José dos Campos julgou improcedente a ação em que o ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT, o ex-vereador Shakespeare Carvalho e o ex-chefe de gabinete da prefeitura Jorley do Amaral haviam sido denunciados pelo Ministério Público por improbidade administrativa. A suposta irregularidade, segundo a promotoria, teria ocorrido em dezembro de 2016, último mês do governo Carlinhos, quando a Câmara, então presidida por Shakespeare, aprovou o projeto do então prefeito para alterar a tabela de salários de funcionários do setor jurídico do município, sob a alegação de sanar uma omissão de lei de 1994, o texto ampliou os vencimentos de 23 servidores. Na ação, o MP apontou que o aumento não poderia ter sido dado para apenas um grupo de servidores e na data em que ocorreu. A lei proíbe aumento com despesas de pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Mas o que vale é o que foi julgado, né? Foi julgado improcedente a ação. Improcedente. E uma observação, quem quiser saber os salários do pessoal do jurídico da prefeitura, pode entrar no portal da transparência, SJC, www.sjc.sp.gov.br, e aí tem lá, logo na entrada tem lá, portal da transparência, clica lá, aí vai ter lá salários e encargos, se não me engano, que está lá, salários e rendimentos, uma coisa assim, você clica, e aí você pode colocar lá, achar pela área jurídica e ver o quanto que ganha. Eu garanto, eles são os maiores salários da administração pública em São José dos Campos, os maiores. Pois é, mais uma ferramenta que está à sua disposição e como há pouco tempo o Leandro falou, precisa ser utilizada. Ela está lá para ser utilizada, não é, Leandro? É isso aí. Exatamente. E a empresa Empave, com sede em São Paulo, deve ficar responsável pela obra da construção da Via Jaguari, que irá interligar a região norte ao centro de São José dos Campos. A empresa aceitou realizar o serviço por 29,9 milhões de reais. As propostas serão analisadas pela comissão responsável pelas licitações. Nessa fase, será averiguado, por exemplo,
se os valores apresentados pelas empresas são exequíveis. Após o julgamento das propostas, o resultado será homologado e o contrato poderá ser assinado. O prazo de entrega da Via Jaguari é de 18 meses. A construção será viabilizada por meio de convênio entre a Prefeitura e o governo estadual. Com esta obra, a Prefeitura espera reduzir o tráfego de caminhões dentro dos bairros da região norte, promovendo melhoria no trânsito e mais segurança a moradores e também, claro, a motoristas. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? O valor aí, né? 29,99 milhões. Parece essa coisa de promoção. De 1,99, né? Eu não li o 99, eu falei só o 9, porque eu falei 99. 29,99. Não são 30 milhões, Não são são 29,99. Pois é. Nós vamos para o rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira, 6 de junho. Lembrando a você que nós estamos ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do nosso parceiro jornal O Vale. A sua participação é muito importante para a gente. Estamos à sua disposição. E mais um levantamento, O Vale Paraná Pesquisas. Desta vez, avaliando o governo de Jair Bolsonaro com base na opinião dos eleitores de São José dos Campos. Aí, 39,6% dos votantes consideraram o governo ótimo ou bom e 29,2% como ruim ou péssimo. Outros 29,2% afirmaram que o governo é regular. Questionados se aprovavam ou desaprovavam a administração de Bolsonaro, 55,7% dos eleitores disseram que aprovam e outros 39,1% que desaprovam. Anderson Senna, líder do PSL em São José, vê a pesquisa como um resultado positivo do governo e disse que muitas pessoas não tendem a acompanhar de perto as medidas que são tomadas pelo governo federal. Então, acabam sendo induzidas pela grande imprensa que se levantou contra Bolsonaro. Já o presidente do PT em São José, André Diniz, disse que a aprovação de 55,7% é sinal que Bolsonaro desidratou muito rápido na cidade, já que no segundo turno da eleição o PClista obteve 76,21% dos votos válidos em São José. Pois é, né? O líder aqui do PSL em São José, Anderson Senna, culpa quem? A imprensa. Claro. Né? Como não tem argumentos para defender esse péssimo governo, ele culpa a imprensa. Não tem o que fazer. A culpa é do PT, a culpa é da imprensa, a culpa é do comunismo, a culpa é do... Sempre tem que ter um culpado. A culpa nunca é deles de fazer uma autorreflexão, uma autocrítica e falar por que de fato caiu a avaliação do governo. Né? Porque ele teve 76% de votos, tudo bem que teve muita gente no segundo turno da eleição do ano passado, muita gente votou nele para o PT não voltar ao poder, então também tem esse efeito, né, do antipetismo, mas de repente numa pesquisa ele cair para 39% de ótimo ou bom, isso daí já é quase a metade do número de votos. Né? Tudo bem que são coisas diferentes, mas fazendo uma comparação da magnitude das pesquisas, né, da votação e da pesquisa, a gente vê essa queda. Né? Então, assim, em vez de falar a culpa é da grande imprensa, para de ficar correndo atrás de fantasmas e assume que está ruim, né? Assume que tem problemas na gestão. Eu sei que é difícil se assumir o próprio erro, mas é mais, digamos, honesto você fazer isso do que ficar atacando os outros. Até porque a gente sabe que numa democracia saudável, a imprensa livre ela é fundamental, né? Não tem a menor dúvida, eu concordo com você. É difícil ainda mais em se tratando dos políticos brasileiros, né? E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje de manhã a lei que autoriza a internação involuntária, sem consentimento, de dependentes químicos. Esta nova lei estabelece que a internação involuntária
só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais. Dependerá do aval de um médico responsável e terá prazo máximo de 90 dias. Além de endurecer a política nacional antidrogas, a lei fortalece as comunidades terapêuticas, instituições normalmente ligadas a organizações religiosas. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área de saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, exceto da segurança pública. É uma situação aí que também, quem que favorece isso daí? A gente tem que sempre olhar o que está por trás dessas coisas. Essas comunidades terapêuticas aí também são beneficiadas por essa decisão. Isso é uma coisa muito complexa. Você vai internar alguém contra a vontade dela? Ele não é um liberal? Então, quer dizer, o liberalismo ele prega o quê? Que você não vai ter o Estado ficar te comandando todas as esferas da vida, certo? Então, assim, é um liberal aí, a grosso modo, né? Falando bem por cima. Mas aí ele quer obrigar, então, as pessoas a ser que o Estado interne as pessoas obrigatoriamente. Então é um contrassenso aí. Eu acho que vai ter muita polêmica. Vai ter muita polêmica isso daí, porque não faz sentido também. Se o cara quiser ficar dentro da casa dele, se drogando e se matar lá, isso daí é problema de quem? É do governo, né? Ou é o problema da própria pessoa? Segundo o que eles pregam aí, o liberalismo aí, isso tá indo contra o que eles pregam. Então, começar a avaliar, começar a estudar um pouquinho. O governo tem que sentar numa cadeirinha, um livrinho e começar a estudar, porque tá difícil. Pois é, e ainda falando sobre o governo, o presidente Jair Bolsonaro desembarca hoje em Buenos Aires, na Argentina. Além do encontro com o presidente Maurício Macri, Bolsonaro se reunirá com as principais autoridades argentinas. É a primeira visita ao país vizinho e a segunda a um país sul-americano. Em março, Bolsonaro foi ao Chile em um dos primeiros giros internacionais que fez depois que tomou posse. Bolsonaro deverá enfrentar protestos em sua visita à Argentina. Você pode ver aí um dos cartazes, não é? A gente pode ver ali um boneco, né? O Trump segurando na mão o Bolsonaro e o Macri, né? Eles chamam o Macri na Argentina de Macrises, né? Porque Maurício Macrises, porque ele propôs toda uma agenda liberal, não funcionou, a Argentina entrou numa crise tremenda, não consegue sair dessa crise, e aí uma agenda liberal como a que o governo brasileiro atual está querendo aplicar, então os argentinos já estão vacinados contra isso, né? É muito provável que o Macri não consiga se reeleger, ele estava inclusive em segundo nas pesquisas de intenção de votos, né? E então é uma situação complexa aí, ele vai enfrentar protesto sim, porque os argentinos já estão vacinados contra esse tipo de postura e governos desse tipo, porque o Macri tinha algumas coisas muito parecidas que ele fazia na Argentina com o Bolsonaro faz no Brasil. Então, pregar a história do bandido bom é bandido morto, ele condecorou um policial que matou um bandido, enfim, ele fez coisas, né, semelhantes desse populismo de direita, né? Mas também cair no populismo de esquerda com sim, também, Cristina Kirchner, né? É que ela é a Cristina Kirchner não chamaria nem de esquerda, chama uma coisa meio, é o kirchnerismo, né? Sim, mas a Cristina Kirchner, que não está nem, né, que optou pela vice-presidência, né, candidata a vice, que sofre vários processos na justiça da Argentina, né? Os argentinos têm pouca margem de escolha aí, né? Ela colocou um laranja para ser o candidato, para ela ser a vice, uma situação assim, no mínimo bizarra, né? Bizarra. Então eles não têm muito para onde fugir. É uma situação bem complicada. E o presidente da comissão especial criada na Câmara para analisar a proposta que altera as regras da Previdência, deputado Marcelo Ramos, disse ontem que os governadores que hoje pressionam para estados e municípios serem mantidos na reforma se acovardaram e não enfrentaram o assunto nas assembleias legislativas. Disse mais, segundo registrou o site G1. Para Ramos, os governadores perderam a autoridade para tratar da reforma previdenciária ao não apresentarem propostas próprias para mudar as regras de aposentadoria
nos estados. Já o relator do projeto de reforma da Previdência trabalha para costurar um acordo para manter os estados na reforma. O governador de São Paulo, João Dória, comentou ontem que a proposta de deixar estados e municípios fora da reforma o governo do estado de São Paulo, João Dória, comentou ontem a proposta de deixar estados e municípios fora da reforma, em evento que acompanhou testes de ecobarcos na usina da Traição, na capital paulista. O tucano disse que essa possibilidade é mesquinha e eleitoral. Se os servidores estaduais permanecerem na reforma, conforme prevê a PEC, enviada pelo governo ao Congresso, as mudanças previstas no texto valerão automaticamente para eles. Do contrário, as assembleias legislativas de cada estado terão de aprovar leis específicas para os sistemas de previdência estaduais. Para o governador, a eventual não inclusão de estados e municípios na reforma nacional iria implicar, ao final, em desastre e a inconsequência fiscal que será paga por todos os cidadãos brasileiros. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que houve tentativa de invasão do telefone celular do ministro Sérgio Moro. Segundo informações do Ministério, Moro recebeu uma ligação do seu próprio número. Estranhou o fato e atendeu, mas não havia ninguém do outro lado da linha. O autor da invasão ficou por cerca de 6 horas utilizando aplicativos de mensagens do ministro. Moro cancelou a linha. A Polícia Federal investiga o caso junto com o setor de tecnologia da pasta, que foi acionado para apurar de onde o ataque partiu. A invasão ao celular de Moro reacende a polêmica sobre a segurança cibernética do presidente Jair Bolsonaro, que costuma usar o aplicativo WhatsApp para tratar de assuntos de governo. É irônico, né? O cara que grampeou uma presidente, divulgou ilegalmente os áudios, as conversas telefônicas de uma presidente da República com um ex-presidente da República, agora foi grampeado também, sofreu mais ou menos a mesma coisa, né? Então que ele sentiu na pele as consequências desses atos aí. É que não apareceram, as mensagens não apareceram, né? Ainda, as mensagens não apareceram. Eu gostaria de saber qual a mensagem que o Moro teria enviado, por exemplo, para o próprio presidente. Aceito o Supremo. Aceito o Supremo. E a votação da CCJ do Senado para analisar a proposta sobre posse e porte de arma foi novamente adiada. Dessa vez para a próxima quarta-feira, dia 12. Mas a discussão indica rejeição do decreto. Os senadores do PSL, Major Olímpio e Juíza Selma, apresentaram um requerimento solicitando a realização de audiência pública para discutir as novas regras. O pedido foi rejeitado por 16 votos a 4. Senadores do PT, PSDB, Podemos, Democratas, Rede, PDT e MDB votaram juntos contra o requerimento. Major Olímpio lamentou a rejeição e afirmou que, se a sociedade não se mobilizar, o decreto presidencial pode sofrer uma derrota no Senado. E o governador de São Paulo, João Dória, prometeu despoluir o Rio Pinheiros até dezembro de 2022. Ontem, Dória e o prefeito Bruno Covas andaram de bote no Rio Pinheiros para acompanhar o trabalho de embarcações que coletam resíduos superficiais na água, chamados de ecobarcos. O governador disse que vai privatizar o prédio da usina da Traição para transformar o local em um espaço de lazer para a população
inspirado no Puerto Madero, um dos bairros mais populares de Buenos Aires, em que há um porto às margens do Rio da Prata. O local é um dos principais pontos turísticos da cidade, com bares e restaurantes. Dória também pretende retirar as 2 estações de energia elétrica que ficam à margem do Rio Pinheiros até 2020 e enterrar os fios. Já o Rio Tietê deve ser despoluído em 8 anos, iniciando por Guarulhos e Mogi das Cruzes, segundo o governo do estado. Desde que eu sou pequeno, estava na escolinha, eu escuto que o Rio Tietê Eu vai ser pensei a despoluído. mesma coisa e sou muito mais velho do que você. Então, a situação Não, é complicada. é impressionante como todos os projetos não vão para frente. Não vão, não né? vingam. Não vingam. Quer dizer, eu lembro de um projeto bancado pelo governo japonês, né? O primeiro-ministro veio plantar uma árvore, né? Eu sempre olho, quando passo por lá, eu sempre olho e ainda consigo ver a árvore que o ministro plantou. A árvore está lá, só que o rio continua poluído. Infelizmente. Né? Quer dizer, esses tipos de projetos, a gente sabe que podem... são muito fáceis desse dinheiro ser desviado para outra Não coisa. tem a né? menor dúvida, não tem a menor Ele dúvida. some no meio do caminho, né? Ele some no meio do caminho, mas é impressionante como entram gerações, saem gerações, as promessas são as mesmas e o rio continua lá. Aliás, eu queria saber do governador e do acompanhante dele lá, que deve ser uma sensação horrorosa passear nesse ecobarco, pelo que a gente vê, do que é retirado. Queria saber quanto tempo eles ficaram lá passeando. Certamente nesse tem ecobarco. que ir, certamente com uma máscara, né? Ah, Pelo menos não tem ele a não se menor vestiu dúvida. de gari dessa vez para ele fazer esse passeio, né? Mas talvez você tenha se vestido de... Louis Vuitton. Mas o perfume é muito bom, o cheiro do rio é bom, mas o perfume deve ser muito bom. Agora, o governador Dória também vai investir em ações ambientais na região metropolitana do Vale. O governador assinou o contrato para investimento ambiental em São Sebastião. Os recursos provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos irão contemplar outras cidades do interior e do litoral paulista. Ao todo, 35 milhões de reais serão distribuídos entre prefeituras e instituições. São Sebastião deve receber 350 mil reais para viabilizar o plano de drenagem e manejo de águas pluviais para a bacia do rio Maresias. Vamos esperar também, né? Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Tempo de caldinho, o inverno parece que chegou. Vamos saber disso daí com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Teremos uma quinta-feira de tempo estável aqui na nossa região. O dia vai ser de céu parcialmente nublado, com a presença do sol marcante aí ao longo de todo o dia. Mesmo assim, não vai fazer calor não. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 24 graus. Já na capital paulista ficaremos com 23, 22 no litoral norte e 18 na Serra da Mantiqueira. Hoje nós não temos previsão de chuva e precisamos ficar atentos quanto à umidade relativa do ar no período da tarde, que já deve chegar aí próxima aos 50%. Já adiantando o restante do tempo, para o restante da semana, a previsão são de dias também de tempo estável, pelo menos até o próximo domingo. As madrugadas seguirão geladas, né? E não temos previsão de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Se não tem chuva, já ajuda, mas o friozinho, que por aqui já está
pegando muito. Eu espero que, se vocês têm planos para ir para Campos do Jordão, preparem as toquinhas. Não, mas de ovinhos. aliás, começou a temporada, né, das festas juninas, né? Exatamente. Esse tempo é muito bom para um bolinho caipira, Quentão. bolinho com ricota, Com seu, ricota, No caso, no seu por caso, com favor. ricota, exatamente. Aliás, nós pesquisamos, preocupados com você, Leandro, nós pesquisamos quais as festas juninas que teriam a opção de bolinho de ricota. Pô, isso é ótimo. Me passa depois, por favor, para poder frequentar essas. E de tofu também. De tofu também. Sabe que festa junina, as festas assim populares, a que eu mais gosto é a festa junina. Mesmo não comendo carne, a que eu mais gosto é a festa junina. Poder pular uma fogueira, Tem poder... um apelo muito bom, né? Muito bom, muito bom. Legal mesmo. Muito bom. E olha só, para quem gosta de um apelo mais cult, aí o brega mais cult do país, o Bob Dylan, da Central do Brasil, o cantor que desafiou o regime com o seu "Pare de tomar a pílula", é a grande atração do Bar de Quinta, que é a promoção da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Estamos falando, claro, dele, Odair José. Nos anos 70, o artista foi considerado a voz do povo ao tratar com muita naturalidade assuntos considerados tabus, como a vida da empregada doméstica, a maconha, a pílula anticoncepcional, o amor livre, o divórcio e a homossexualidade. Foi censurado pela ditadura e chegou a ser excomungado pela igreja. Com 70 anos, Odair continua transgressor. Seu último lançamento de 2019, intitulado "Hibernar na Casa das Moças ouvindo rádio", é um tapa na cara dos conservadores que, nos últimos tempos, colocaram mais do que as mãos para fora. Suas canções políticas voltaram a ficar afiadas. Quer conferir? O cantor Odair José se apresenta hoje no Bar de Quinta, na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no Parque da Cidade. O show acontece às 20 horas e o melhor, olha só, é gratuito. Uma grande chance para você que viveu aquela época relembrar alguns momentos. E uma coisa bem legal também, para você novo que não conhece toda essa história desse senhor de 70 anos que ainda está na estrada, conhecer lá no Parque da Cidade às 20 horas, porque é gratuito. Conhecer faz parte de saber também. Bem legal isso aqui, né? Não, legal, interessante. E você falou que são temas tabus, que eram temas tabus da década de 70, tá tudo tabu hoje de novo, né? Tudo voltou. Tudo Exatamente. voltou, então ele tá atualizado com os temas. Up to date. Up to date, as canções dele. Olha, mas legal mesmo, se você tiver uma chance, vá, porque vai ser interessante, além de muitos folclores, amigos e pessoas que você deve encontrar lá também. E o camisa 10 da seleção foi desconvocado da Copa América na madrugada de quinta-feira. Durante o amistoso contra a Catar, o craque deixou o gramado chorando após uma falta sofrida. Com isso, Neymar foi submetido a exames de imagem que confirmaram ruptura ligamentar no tornozelo. Abre aspas. Devido à gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019. A partir desta quinta-feira, a comissão técnica da seleção brasileira iniciará a definição de um substituto, afirmou a CBF em comunicado. A desconvocação do atleta se dá em um momento polêmico, pois o atacante está sendo investigado pela polícia por acusação de estupro. Em entrevista ao SBT ontem, Nájila Mendes de Souza, a mulher que acusa Neymar de estupro, confirmou sua versão do caso. Um pouco antes da entrevista de Nájila, Neymar usou as redes sociais para agradecer o apoio de amigos e familiares. Abre aspas, só quero agradecer a Deus, minha família, meus amigos e todos aqueles que mandaram mensagens positivas para que eu pudesse me manter equilibrado e focado.
Nunca me senti tão amado por vocês. Obrigado, disse Neymar. O jogo entre Brasil e Catar, que foi disputado ontem à noite em Brasília, terminou com um placar de 2-0 para a seleção nacional. Daniel Alves e Gabriel Alves marcaram para a seleção canarinho. O próximo jogo da seleção será contra Honduras no domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. E olha só uma boa notícia para você que gosta de maratonas. A primeira edição da Run, Sanja Run, prova de rua com percursos de 5 e 10 quilômetros, já está com inscrições abertas. A disputa acontece no domingo a partir das 8 horas na Via Oeste, em São José dos Campos. A expectativa dos organizadores é receber 800 competidores e até o momento já tem 600 atletas inscritos, sendo 45 deles PCDS, que são pessoas com deficiências, ou PCDs. As inscrições foram ampliadas até sexta-feira e custam R$ 70 no primeiro lote. Presta atenção aí, hein? Ó. O link para a inscrição está disponível na aba de esportes aqui do portal SP Rio Mais, tá bom? Olha, ótima notícia para o esporte brasileiro. A seleção brasileira de futsal para pessoas com síndrome de Down conquistou o seu primeiro título mundial em cima, sabe de quem? Da Argentina, pelo placar de 7-5. O jogo ocorreu na noite de terça-feira no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O Brasil terminou sua campanha no Mundial de 2019 de forma invicta. Foi a segunda edição do torneio. A primeira foi disputada em Portugal com o título da Itália. Abre aspas. Esse grande futebol que foi apresentado, essa grande final, vai estimular ainda mais a seleção. Agora, ninguém pode falar que não somos capazes. Fomos capazes e somos campeões mundiais. Animou-se o técnico Cleiton Maurício após a conquista do título. Que bacana isso, hein? Muito legal, uma forma de inclusão, uma forma de você mostrar a potência que o Brasil pode ser, inclusive nos esportes, né? Para pessoas com síndrome de Down, para portadores de necessidades especiais, muito legal mesmo, e que tomara que outras iniciativas, né, sejam feitas e que sejam feitos investimentos nessas equipes de esportes brasileiras, né? Não tem a menor dúvida. Parabéns a vocês, um grande orgulho que trazem a nosso país. Nós vamos encerrando a edição de hoje do Abre Aspas, lembrando que amanhã estaremos de volta com notícias do mundo e principalmente da região metropolitana do Vale e, claro, contando com a sua audiência. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.